Gente, a nossa pergunta, ela tenta sempre ampliar o leque. A gente não tenta focar num time só. Ah, se eu falar do Corinthians, o Palmeirense fica de fora. Se falar do São Paulo, o Santista fica de fora. Não, aqui a gente tenta abraçar todo mundo. Então a pergunta, atenção. O que o caso Bruno Henrique significa para o futebol brasileiro? A pergunta é essa. O que o caso Bruno Henrique significa para o futebol brasileiro? A gente fez essa pergunta, inclusive, porque ontem o Felipe Luiz, depois da vitória contra o Sport 5-1, ele deu uma declaração falando sobre o caso. E o Bruno Henrique também. A gente vai colocar isso aqui para que a gente possa ouvir, mas antes de mais nada, eu acho que é importante ressaltar o seguinte, pessoal. Existem muitas brechas na lei. A gente falou ao longo de toda a semana sobre isso, principalmente no Esporte Debate sobre esse tema. Assim como o nosso Código Penal, que está totalmente atrasado, o Código Desportivo também permite brechas para que um corpo jurídico competente como o Flamengo tem, possa se apoiar em cima disso. Então, a grande verdade é, o Bruno Henrique, ele cometeu sim uma fraude, ele tinha uma informação privilegiada e ele repassou. E diante dessa informação, ele fez com que outras pessoas pudessem ter benefícios em cima da informação que ele tinha. Ah, mas Capela não feriu o Código Desportivo, que bibibibibi. É verdade. Gostem ou não, seguindo a letra fria da parada, da lei desportiva, não. Então passa. Só que assim, há uma inversão de valores gigantesca, porque eu não vou comparar aqui com o caso do Aleph Manga, do Nino Paraíba, do Eduardo Bauerman, de vários outros atletas. Mas assim, gente, vem cá. O cara tinha uma informação privilegiada, passou e diante dessa informação fez com que outras pessoas tivessem proveito, tirassem benefícios dessa situação. E obviamente atrapalhando a vida de outras pessoas inseridas. Então assim, gente, a grande verdade é, a justiça desportiva desse país é uma vergonha, o STJD é uma piada, zero credibilidade, e esse caso envolvendo o Bruno Henrique, na minha avaliação, é um escândalo e abre um precedente gigantesco para que o futebol brasileiro, a lisura, a transparência, a honestidade que a gente tanto clama, exige, cobra, pede, suplica, implora, ela seja rasgada aqui, ó. Ó a lisura, ó a transparência, ó. E seja rasgada na cara da população, na cara da imprensa e na cara da torcida brasileira. E aí o pior de tudo é ver o Flamengo tratando o cara como se ele fosse um herói de guerra, sabe, um estadista. O Felipe Luiz ontem deu uma declaração sobre o Bruno Henrique. Eu até prefiro que você aí, ouvinte, você internauta, acompanhe com os próprios olhos e com os próprios ouvidos. Fala aí, Felipe Luiz. Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Obviamente que o Felipe Luiz sairia em defesa do jogador, não esperava de menos, né? Mas eu esperava pelo menos um pouco de coerência também, sabe? Porque agora estão tratando como se ele fosse inocente. É inocente diante da letra fria da lei desportiva, ok. Mas ele cometeu uma fraude. E a gente tá passando, quando eu falo a gente, muita gente, principalmente os flamenguistas, ou terraplanistas, ou clubistas a ponto de não conseguir enxergar o óbvio, do cara ter cometido uma fraude. E outra coisa, o negócio, gente, foi em 2023. 2023. Olha isso, mais de 2 anos para que essa vergonha, chamada STJD, pudesse se reunir, levantar as coisas, a Polícia Federal envolvida, para que as pessoas pudessem colocar as provas a limpo e, consequentemente, chegassem ao veredito que, não, a multinha de 100 mil reais, que obviamente nenhum jogador vai pagar. E a casa de aposta, que foi lesada, como é que fica também com o cara que passou informação privilegiada adiante? Que é uma vergonha, velho.
futebol brasileiro abriu um precedente gigantesco com esse caso, essa passação de pano. Então acho que nada mais justo do que ouvirmos um pouco do Bruno Henrique. Fez gol ontem na vitória diante do Sport de virada 5-1, depois do Felipe Luiz. Bruno Henrique apareceu para dar uma declaração. Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é do Flamengo, do nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Cara, eu acho que primeiramente minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, e o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, que é minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então quero agradecer eles, minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo, e como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar. Um pouco da declaração do Bruno Henrique ontem, o Bruno Henrique ainda pegou e falou assim, não, eu desculpo essas pessoas e tal. Cara, não quero desculpa de ninguém. Onde já se viu, vou falar pelo menos por mim, desculpa, Bruno Henrique. Desculpa do que? Até porque o Bruno Henrique ele já mostrou ter uma falta de poderio intelectual para que ele possa falar sobre temas básicos, Ele vive no mundo dele, o mundo de Nárnia, e aí não é um julgamento ou pré-julgamento ou uma crítica, cada um vive da forma que quer, mas assim, eu não quero desculpa de ninguém, perdão de ninguém, onde já se viu. O cara deveria, ficar cada vez mais... enfim, velho, é de se lamentar, Eu realmente, não é porque o cara joga no Flamengo, que jogasse no Palmeiras, que jogasse no Atlético Paranaense, que jogasse no Real Madrid, entendeu? A gente vê que o pau que bate em Chico não bate em Francisco, conforme o tamanho da sua representatividade, tamanha a repercussão midiática, se você tem dinheiro principalmente, e é o retrato do Brasil. A verdade é essa aí, que é um grande retrato do Brasil. Se você tem dinheiro, se você é rico e tal, sempre vai conseguir escapar, uma brechinha aí. Entendeu? Agora, se você é humilde, tá lá, popular, trabalhador e tal, e você precisa mostrar que você não cometeu alguma coisa, você pode ter certeza que dificilmente você vai conseguir. Esse é o Brasil de hoje, infelizmente. Então, enfim, eu tô aqui para ouvir a sua avaliação. E aí, o caso Bruno Henrique significa o quê pro futebol brasileiro? Manda pra cá no 11999048756. Inclusive, daqui a pouquinho, nós iremos até a Indonésia. Um treinador que passou por Flamengo, Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense, hoje faz sucesso no futebol asiático. O sujeito está na Indonésia e vai falar ao vivo conosco também. A gente não falou aqui semana passada sobre toda aquela situação envolvendo os treinadores brasileiros, com Oswaldo de Oliveira, com o Leão, que deram péssimas declarações lá na CBF, sobretudo sobre o Ancelotti. Então a gente levantou aqui, cara, qual técnico brasileiro que faz sucesso fora do Brasil? Temos o Jardine, que já conversou conosco, e hoje vamos conversar ao vivo com o Maurício Souza. Comandou o Flamengo, Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense, chamou a atenção no futebol brasileiro e hoje está na Indonésia. Daqui a pouquinho a gente vai lá para a Indonésia, vai lá para a Ásia, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essa situação. Agora chegou o momento, a sua participação. 11999048756. Você manda a mensagem e a Bandeirantes te dá voz. Vamos lá! Bom dia, Garrafinha, tudo bem? Aqui é o Gilberto, corintiano do Morumbi. Super assíduo aí do seu programa e um grande admirador do seu trabalho. E eu queria deixar uma pergunta aí para você e para todos.
esse julgamento do Bruno Henrique, caso ele fosse um jogador de clube pequeno ou de menor expressão, será que teria o mesmo resultado? Um abraço a todos. Boa pergunta, um abraço pro Garrafinha, que tava no Vivo Litoral. Estamos no Domingo Esportivo Bandeirantes, mais um abraço pra você. É como eu falei há pouco, eu acho que não. Eu acho que o STJD, ele julga, o Prédio até fala bastante sobre isso. Os caras que julgam no STJD, geralmente, são os caras que julgam com a camisa do clube que eles torcem por baixo do paletó. E, inclusive, tivemos o vice-presidente do STJD, fotos que vazaram dele com a camisa do Flamengo, torcendo, viajando, acompanhando o clube. Como é que a gente pode pedir lisura, transparência, honestidade, imparcialidade com esse tipo de gente que vai julgar aí algo a favor ou contra o jogador do time que ele torce? É uma piada, velho. É uma piada. Brasil, é suco de Brasil. Vamos lá. Bom dia, Agrela e Capelanes. Eduardo Cunha de Itanhaém. O tempo aqui está nublado, fechado, ameaçando chuva aí no decorrer do período. Acompanhando a programação da Bandeirantes aí com muito gosto aí. Atento o dia inteiro aí. Muito obrigado, Eduardo de Itanhaém. Obrigado, abraço pra você, tamo junto demais. Vamos lá, mais um pouco da participação do povo. Vamos lá, manda pra cá, 11999048756. E a galera do YouTube também, vamos lá. Da Capela, hoje de São Mateus, todos os domingos ouvo o seu programa. Não consigo ouvir direto, mandar mensagem, mas eu acompanho vocês. Acho você um barato, a equipe que trabalha contigo aí. Bom dia e bom programa. Muito obrigado, um abraço pra você. Capela mandando vídeo de homenagem ao aniversário. Hoje ele está completando 36 anos de idade. Meu fechamento, minha chata favorita. Léo Maroto e Jéssica Matos de São Vicente. Ei, coisa boa. Valeu, Léo. Um abraço pra você e pra Jéssica também. Vamos lá, mais uma participação do povo. 11999048756. Vambora. Bom dia, Agrela, bom dia. Parabéns aí pelo programa. O Ronaldo São Bernardo, ouvinte assíduo. Essa questão da justiça desportiva do Brasil é como a nossa justiça. Infelizmente, quem tem mais consegue a melhor decisão. Não vou me surpreender se daqui a alguns anos alguma coisa relativa ao VAR estoure. Porque o que a gente vê também de decisão do VAR errada, que não era para acontecer, vamos ser sinceros, né? Mas segue a vida e vamos lá observando, né? Um abraço, bom domingo a todos. Obrigado, bom domingo para você também. Para colocar um ponto final, pelo menos essa primeira bateria de mensagens, ontem depois do jogo, um repórter perguntou pro Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, até porque no dia 29 desse mês nós teremos a grande final da Libertadores em Lima, no Peru, entre Flamengo e Palmeiras. E aí, dependendo do que acontecesse com o Bruno Henrique, ele poderia ser desfalque desse duelo. Um repórter, não sei quem, estava acompanhando a coletiva, mas não identifiquei, fez um questionamento ao Abel Ferreira sobre o caso envolvendo o Bruno Henrique. E o Abel respondeu. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Portanto, digo com toda a certeza que o futebol faz parte do vosso sangue, o futebol faz nosso. E do que depender de mim, farei tudo o que eu conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo, mas, como te disse, o futebol devia e deverá ser o embaixador daquilo que é a ética, aquilo que é o respeito, aquilo que é a competitividade, aquilo que é a rivalidade entre todos os clubes. É isso que eu penso. Em relação àquilo que tu me perguntaste, eu acho que todos vocês falaram e, portanto, não tenho muito mais nada a dizer a não ser isto. Eu vejo e olho para o futebol como o embaixador daquilo que devem ser os princípios, valores, ética, respeito, e é para isso que eu ando no futebol.
Palavra do Abel Ferreira, um abraço pro Rafael Sgrilis, que fez a pergunta, um ouvinte aqui me alerta. Grande Rafinha, um abraço pra você. Então é isso, pessoal. A declaração do Abel Ferreira, importante também ouvir o treinador, por mais que ele não tenha poder jurídico, de justiça, de polícia, mas é uma voz ativa importante no futebol brasileiro e colocou o posicionamento sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse tema, ó, mais de 400 aparelhos conectados conosco. Deixa o likezinho, gente. Se inscreve no canal da Rádio Bandeirantes. Estamos aí com mais de 2 milhões de inscritos, é isso, Agrelinha? Alguma coisa assim, né? Ou chegando em 2 milhões, concorda comigo ou não? Chegando estamos em 2, né? chegando em 2, você pode nos ajudar a bater essa marca. E quem sabe hoje? É isso aí.